Boa tarde, Eunice. Tarde. Tudo bem? Pessoal, tudo É bem? isso, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Sérgio? Boa Tudo bem, tarde. Eunice? Pessoal, A Verônica deixa... Abdala é a gerente que você Isso, falou? é minha gerente de comunicação institucional. Tá bom. Ok, só para entender. Isso, Só sou vamos eu. aguardar um pouquinho para ver se nós aumentamos um pouquinho o quórum, Eunice. E enquanto isso, a gente pode combinar uma coisa que seria interessante, porque eu também preciso sair correndo daqui para um outro lugar ainda. Então, o que é que eu queria? Para dar mais tempo para a Eunice, acho que a Verônica também vai ter um pouco de fala, né? Para dar mais tempo para essa conversa, para a gente escutar as duas, né, a respeito desse cenário da mobilidade urbana nesses últimos 10 anos e as sugestões que são feitas também junto com isso, eu queria que todas as observações ou questionamentos que fossem feitos pudessem ser feitos por escrito. Pode mandar para mim, que eu mando para a Eunice depois e me comprometo a te enviar a resposta para aquele que fez. Pode ser assim? Ok, Ok? Porque a gente dá mais tempo para elas conversarem, né? Para a gente ouvi-las ao mesmo tempo, a gente não fica reprimindo o horário, né? E a gente acaba conversando e qualquer coisa, se tiver que ter uma discussão, qualquer coisa assim, a gente abre um fórum, pode até ser no grupo mesmo, um fórum de discussão, ou na próxima reunião. E isso também pode servir para quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar com o Delmo Pinho a respeito da apresentação que ele fez da ferrovia, também pode fazer isso, tá, gente? Eu mando para ele e o Delmo com certeza vai responder e depois eu mando para a pessoa que perguntou, tá bom? É só para a gente poder agilizar um pouco as nossas, as nossas conversas, tá? Bom, os seus convidados são a Verônica Abdala, né? Boa tarde, Verônica, tudo bem? Boa tarde, obrigada aí pela Seja bem-vindo, recepção. muito obrigado Obrigada. pela sua colaboração. E tem mais Nada. alguém, Eunice? Tem o Eduardo Auler, que é nosso gerente de relações com mídia, que eu também pedi para participar. Tá ok. Deixa eu só ver que ele Então, me mandou um áudio aqui. ele já Tá. Ele abriu tinha aqui o entrado, vídeo eu acho. dele, Ah, entrou. entrou. Aí. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo à Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística do Fórum Permanente. Muito obrigado pela sua colaboração. E eu acho que pelo 14.3, mais 14.4, na verdade, Eunice, a gente já pode começar a se arrumar. Quem for entrando vai pegando, qualquer questionamento vai sendo feito, tá? Se forem uns questionamentos Ok. curtos e rápidos, não tem problema serem feitos durante a fala ou logo depois da fala das pessoas, né? Mas se for alguma coisa um pouco mais complexa, por favor, manda para mim que eu encaminho para a Eunice. Se for uma conversa direto com o Eduardo ou com a Verônica, a Eunice se incumbe de mandar e aguardamos a resposta e o envio para a pessoa que perguntou. Pode ser assim, Eunice? Claro. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Eu entrei em Fique à vontade. duas telas, porque senão eu deixo de ver vocês. Então, de qualquer maneira, eu vou estar falando, mas qualquer coisa podem interromper aqui se não estiver compartilhando, se eu não acho que eu preciso de autorização para compartilhar, ver se você. Deixa eu ver se a equipe está atenta aí. Acredito que já faça isso. Tá, agora acho que foi. Só não está entrando em modo apresentação. Agora foi. Conseguem ver? Ok. Tá, vamos lá. Então, nós vamos fazer uma breve introdução aqui, né, para quem não conhece, né, apesar que o Sérgio e o Diogo já estão familiarizados, mas é sempre importante a gente falar um pouquinho sobre a CEMOV. A CEMOV é a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a nossa missão é promover o uso do transporte público. Então, tudo que a gente faz, e aí a CEMOV, basicamente, ela é mobilidade urbana e comunicação, por isso que eu pedi para os outros dois gerentes de comunicação estarem aqui. Tudo que a gente faz é com esse objetivo de fomentar o uso do transporte público, desenvolver
soluções de transporte público, sobretudo para as nossas empresas associadas, né? Então, objetivando, claro, a sustentabilidade dos negócios e principalmente a excelência dos nossos clientes, que são aqueles que usam o sistema de transporte público. E qual é a nossa visão, né? É justamente ser referência como organização atuante nesse fortalecimento do sistema de transporte público coletivo. Então, de fato, a gente busca que as pessoas usem o transporte público coletivo. Os nossos pilares, né? Mobilidade, o ESG, serviços, inovação e transparência. Então, a gente tem focos muito grandes, né, na questão de desenvolver mobilidade. Então, dentro da diretoria de mobilidade tem 3 áreas. Então, uma área de dados, estatística, tecnologia, a minha área que é a área de projetos de mobilidade. Temos a área de meio ambiente, então, dentro da área de meio ambiente, a gente está aí nesse braço do ESG, tem alguns projetos sociais também que a Verônica lidera. Trabalhamos como centro de serviços para as empresas, então, a gente, de fato, atua ajudando as empresas operadoras de transporte público por ônibus, sempre buscando, claro, a inovação, né? A tecnologia está presente no nosso grupo e a transparência. Então, a gente tem, já há alguns anos, a gente vem buscando, né? A gente tem o nosso portal de transparência, a gente tem compliance muito forte. Então, assim, a gente tem algumas coisas interessantes. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai lá no site da CEMOV, que está tudo lá. Mas vamos lá, vamos falar de... e aí, para simplificar, né, o que nós somos? Entusiastas da mobilidade urbana, né? Eu acho que quem me conhece aqui no grupo sabe que eu falo muito de mobilidade, eu sempre olho pelo lado da mobilidade, pelo viés de soluções de mobilidade. Então, é isso que a gente sempre busca, né? Que a gente realmente tenha um bom sistema de mobilidade urbana. Então, nós somos, como eu já falei, né, uma federação do estado inteiro, são 92 cidades, e eu gosto sempre de mostrar esses números para as pessoas entenderem quando a gente está falando aqui, o que a gente está falando, de quem a gente representa, né? Então, são 92 cidades do estado, 170 empresas filiadas, mais de 2.300 linhas de ônibus, 4,8 milhões de passageiros transportados por dia, uma frota de mais de 6 mil veículos, 77 mil colaboradores, né, e mais de 240 mil famílias envolvidas. Então, a gente está falando aí de grandes números, né? Nós temos 10 sindicatos filiados, então aí o mapinha do estado representando mais ou menos, né, geograficamente cada um, mas de fato a gente está falando aqui como um transporte público por ônibus do estado inteiro. E aí vamos falar do cenário de ônibus, né? O que aconteceu nesses últimos 10 anos. E aí eu foquei bastante em trazer aqui alguns números para a gente falar sobre esses últimos 10 anos e a gente depois discutir, que eu acho que é o mais importante, algumas soluções, algumas coisas que podem ser feitas. Então, quando eu estou falando de demanda, né, a gente teve uma queda de 53%, né, de 2014 para 2024, então a gente está com mais de 50% de queda de demanda, então a gente foi de 160 milhões de passageiros para 86 milhões de passageiros, esses números são da região metropolitana do Rio de Janeiro, então, a gente teve, claro, aquele marco da Covid em 2020, e o que a gente mostra aqui por esse gráfico é que a demanda não voltou, né? Então, apesar da gente ter tido uma recuperação, da gente ter feito alguns esforços para que as pessoas retornassem para o transporte público, a gente percebe que esse número ele não volta aos parâmetros que a gente tinha antes da pandemia. A nossa frota, ela também teve uma queda de mais de 50%, então a gente tinha quase 20 mil ônibus em circulação em 2014 e a gente está em torno de 10 mil ônibus em circulação em 2024. A gente tem um percentual, um dos poucos, né, que são benéficos, a gente tem um número aí de carros com ar-condicionado, que eles aumentaram, então a gente tem aí 26% em 2014 para 74% em 2024. Em compensação, a nossa idade média da frota, ela aumentou absurdamente. A gente tinha uma idade média de 5 anos e a gente passou para 9 anos em 2024. Tá? Eu estou apresentando os dados de 2024 porque é o nosso ano fechado e a gente, de fato, faz esses 10 anos. Tá? O que acontece com a questão da idade média da frota? Né? A gente, basicamente, o nosso sistema, ele é pago pela tarifa. Então, a gente passa a não ter demanda com a pandemia, a gente passa a não ter como... ter o suficiente para renovar a frota, né? Então, a gente vai ver na sequência aí alguns problemas que a gente teve com essa queda de demanda, mas basicamente um deles, que é o mais grave, é isso, porque afeta completamente a qualidade e é aquele círculo vicioso, né? Você passa a ter uma frota mais envelhecida, você passa a ter problemas nas linhas e as pessoas passam a não querer andar de ônibus e cada vez mais você não tem receita e aí que você não renova mesmo a frota, né? Então, essa nossa idade média é alta, a gente já teve uma das idades médias menores do Brasil e hoje em dia a gente está com essa idade realmente bastante avançada. Em termos de quilometragem percorrida, que é um indicador operacional, mas que mostra de fato que não é só a frota reduzida, não é só menos demanda, a gente tem rodado menos, então a gente teve aí uma queda de
de quilometragem percorrida também de mais de 50% nesses últimos 10 anos, né? E aí a gente basicamente tem uma informação que poucas pessoas sabem, né? Mas a gente teve aí um fechamento de 29 empresas nesses últimos 10 anos. Então, assim, o setor realmente ele vive uma crise nunca vista antes, no sentido de que as empresas foram diretamente afetadas, elas fecharam as portas, então não é simplesmente, tirou a linha. Muitas vezes tirou a linha porque a empresa fechou, e aí o consórcio ou outro, quando não é em consórcio, outros municípios da região metropolitana tiveram que admitir, tiveram que operar essas linhas, enfim, e com a frota existente, com a mão de obra existente, e acaba que ninguém opera da maneira adequada em função da falência de diversas empresas, por esse cenário assustador que a gente teve na pandemia. E, consequentemente, uma coisa que é muito ruim é a questão de que a gente é um setor que a gente emprega muitas pessoas. Então, quando a gente tem o fechamento das empresas, a gente também tem a queda de colaboradores por ano, né? Então, a gente teve aí uma queda de 46% de colaboradores nos últimos 10 anos. E é aqui um resumo, né? A gente teve, então, basicamente uma média aí de 50% de queda nos nossos números de frota, de passageiro pagante, quilometragem e viagens, né? Então, a gente vê que, por mais que o setor se esforce, por mais que a gente queira mostrar que a gente está fazendo diferente, os números não mentem. Então, a gente tem uma crise no setor sem precedentes, que foi agravada, e eu gosto muito de mostrar isso, porque, na verdade, não foi somente por conta da pandemia. Desde 2014, vocês viram pelos gráficos que já vinha acontecendo. A pandemia, ela agravou, e a gente não teve digamos assim, a emergência, a urgência, a emergência que deveria ter tido para que as empresas conseguissem voltar a operar da maneira adequada, e isso, na verdade, ela traz uma consequência direta na mobilidade e direta nos passageiros pagantes que não querem mais andar no transporte por ônibus. E aí eu trouxe aqui, então, as reflexões sobre a mobilidade em si, né? Mostrei os números do setor, falando do setor de ônibus, e quando a gente para pensar, então, o que mudou com a pandemia, o que mudou nesse tempo todo, e por que as pessoas não estão mais andando, né, de ônibus? Aí você pergunta, então, o que você precisa fazer para que a pessoa volte a considerar o modo ônibus como sendo um modo adequado? Tá? Aliás, eu vou até ser mais abrangente, não só o modo ônibus, eu acho que o modo transporte público, porque agora o grande vilão está sendo o transporte público versus o transporte individual. Independente do modo, se ele está no ônibus, no metrô, no trem, as pessoas não estão em transporte público, que é mais grave ainda, porque elas estão trocando pelo particular, incluindo o pior de todos os modos individuais, que é a motocicleta. E aí eu trago aqui eu cheguei a apresentar isso no grupo na época, mas um número que foi muito alarmante quando a gente fez uma pesquisa de mudança de tempo, mudança de deslocamento na região metropolitana. A gente pegou 13 municípios da região metropolitana para entender o porquê que elas não usavam mais o modo ônibus depois da pandemia. E os atributos são tempo de viagem, tempo de espera no ponto, falta de segurança pública e falta de conforto físico. Ano passado a gente bateu exaustivamente aqui no grupo sobre a questão de segurança pública, né? A pesquisa mostra que realmente a segurança pública afasta as pessoas do transporte público, né? Então afasta do ônibus como afasta de qualquer outro, mas a gente percebe que o tempo de viagem e o tempo de espera são atributos que também fazem que as pessoas mudem, migrem para o individual, e que são atributos que boas políticas públicas conseguem resolver. Além disso, um percentual bastante elevado também, 55% dos entrevistados afirmavam que não usavam, que apenas usavam devido ao menor custo, né? Então, a gente percebe o seguinte, quem não usa pelo custo, ela foge do transporte público. Então, quem não usa ônibus não tem o custo como prioridade. Aí sim, tempo, conforto e segurança pública são os critérios mais aplicados. E essa pesquisa foi de 2023, aí eu trouxe uma agora de 2024, da CNT, Confederação Nacional de Transporte, em que ela faz uma reflexão nacional, né, para a gente mostrar que o problema da mobilidade urbana não é só no nosso estado, não é só na nossa região metropolitana, é um problema nacional e tem que ser visto com tal gravidade, de por que as pessoas usavam outros modos, enfim. E aí a gente percebe que a primeira pesquisa tinha sido feita em 2017, e essa segunda ano passado, em 2024, então a gente percebe a queda da utilização de ônibus. Então a gente passa a ter apenas 30% das pessoas usando o ônibus. A gente teve um aumento do uso do carro e um aumento absurdo do transporte por aplicativo. A gente tinha um uso de 1% em 2017, a gente passa a ter 11% em 2024.
né? E aí eu vou mostrar o problema do transporte por aplicativo mais adiante, mas eu gosto muito de me embasar em pesquisa para vocês entenderem que a gente não está inventando problemas, a gente está vendo a realidade e, de fato, o que está acontecendo, qual é o cenário. Porque transporte a gente precisa perguntar para as pessoas, a gente tem que entender o que eles querem, o porquê que eles não estão usando, porque senão a gente não consegue fazer políticas públicas e, principalmente, gerar soluções que atendam a todos. Quando a gente perguntava, quando eles trocavam o ônibus, a pesquisa perguntava: você trocou o ônibus por quê? Né? 38% trocava pelo carro próprio, né? 18% trocava pelo Uber, né? Então a gente começa a ver, mototáxi já começava a aparecer que não tinha na pesquisa anterior, né? Então a gente já começa a perceber alguns outros elementos que estão entrando na mobilidade urbana que não estão contemplados na rede de transporte e que não estão tendo integração, não são pensados para isso. A gente começa a ver esses entrantes atrapalhando o sistema de transporte público. Novamente, a pesquisa CNT perguntava: por que você então saiu do ônibus? Né? E aparecia ali 29% pouco conforto, 20% falta de flexibilidade, 20% elevado tempo de viagem, e a gente consegue 11% preço elevado de tarifa. E aí eu acho muito importante a gente olhar para isso e o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, para mudar essas reclamações. Quando a gente perguntava, né, por que eles trocaram pelo aplicativo, 50% responderam que era a única alternativa de transporte. Quer dizer, as pessoas hoje em dia enxergam o aplicativo simplesmente porque é a única alternativa de transporte. Enfim, custo, tempo, acaba sendo repetitiva as respostas, mas a gente tem que olhar para esses cenários e falar: mudou. O deslocamento das pessoas não é mais o mesmo que a gente tinha antes da pandemia e as cidades estão sendo afetadas por isso. E aí, trazendo um recorte do município do Rio de Janeiro, tá? Uma pesquisa desse ano do Movit, ela mostra que foi a oitava pior cidade do mundo em tempo médio de deslocamento e a segunda maior cidade em distâncias em média de deslocamento, tá? A gente tem aí 12% com mais de 2 horas de deslocamento apenas na cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito, muito preocupante, né? Quando a gente pensa que a nossa capital da região metropolitana tem um cenário desse. Se a capital, que teoricamente tem mais recursos, tem mais possibilidades, tem mais integração, tem outros modos de transporte, está nesse cenário, que dirá as demais cidades da região metropolitana. E aí a gente fica extremamente preocupado porque o município do Rio ele depende das pessoas que vêm da região metropolitana. A gente sabe que há um número excessivo de pessoas que vêm trabalhar, vêm estudar. Então, esse deslocamento entre os municípios da região metropolitana para o Rio de Janeiro, ele é muito intenso. Essa pesquisa do MUFT eu trouxe aqui mais nível de conhecimento mesmo, né? Que o Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar de pior cenário do país. Tá? Então, em termos de tempo médio de viagem, já tinha sido feita essa pesquisa em 2022, em 2024 a gente passou São Paulo, né? E a gente quando falava assim, porque os tempos de engarrafamento que São Paulo, a gente passou São Paulo, tá? Em tempo médio de viagem. Então, é preocupante a gente ficar num cenário estagnado sem fazer nada. E por que é muito importante essa questão do tempo de viagem? Porque é isso que afasta as pessoas do transporte público. Porque aparece já a terceira pesquisa essa que mostra que o tempo de viagem é relevante. Então, a gente precisa dar soluções que melhorem o tempo de viagem. Porque sem isso, se o cenário caiu nos últimos 10, ele vai piorar nos próximos 5 de uma maneira vertiginosa que a gente não vai ter mais controle. Então, a gente, de fato, precisa mudar esse cenário. E aí, quando a gente fala em mudar esse cenário, eu falo que é muito importante a gente lembrar, né, que tem um mundo terminando e um mundo começando. Então, esse momento de transição, e aí quando eu falo é, que existe uma transição, porque a gente não pode ignorar que existe o transporte por aplicativo, a gente não pode ignorar que as pessoas estão migrando para o modo individual. O que a gente tem que fazer é como a gente consegue inserir isso numa rede de transporte público urbano. Como a gente consegue inserir isso sem as pessoas ficarem igual uns loucos numa motocicleta, se arriscando suas vidas e das pessoas que estão no entorno. Então, nós, enquanto possibilidade de ajudar com políticas públicas, temos que pensar em como inserir esses modos, mas que eles ainda sejam dificultosos, no sentido de que as pessoas continuam optando pelo transporte público. E aí, claro que para a gente fazer com que as pessoas voltem para o nosso sistema, a gente tem que sempre garantir uma qualidade para a população e uma sustentabilidade para o negócio. Porque também não adianta eu falar assim, não, claro, a gente vai colocar só ônibus de 3 milhões de reais, que isso, que aquilo. Tudo bem, mas não se paga essa conta, né? Então tem que ter um equilíbrio da balança para saber o que pode ser feito
ao mesmo tempo dentro das possibilidades, sobretudo econômico-financeiras que a gente tem. É claro, as soluções de mobilidade urbana, elas existem, elas estão aí para serem ampliadas e colocadas em prática com qualidade, inovação, tecnologia e uso de dados, né? Eu acho que se a gente pegar esses 4 elementos, a gente vai ter sempre como pensar nas soluções. Dentro dessa linha, né, de que a gente tem uma nova mobilidade urbana desse mundo em transição, né, que de fato está aqui a Big Data, né, a gente está falando aqui de uso de dados, a gente está falando aqui de fidelização de cliente, que é a qualidade, estou falando de inovação, de tecnologia, de vários entrantes e vários elementos que hoje em dia compõem a mobilidade urbana das grandes cidades. Eu destaquei 2 aqui que são muito importantes, que talvez estejam um pouco mais ao nosso alcance, que é a questão da segurança pública e viária, que é fundamental que as pessoas entendam que elas têm que se sentir seguras, tanto com relação à segurança pública como com relação à segurança contra acidentes. Então, ela tem que se sentir mais segura com o uso do transporte público e, sobretudo, a gente tem que brigar pela prioridade para o transporte público, porque sem prioridade para o transporte público, a mobilidade urbana não é feita. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela fala que a base, né, o topo da pirâmide, vão ser, claro, os não motorizados, então a gente está falando de caminhada e bicicleta, mas logo vem o uso do transporte público. Então, a gente sabe que sempre a prioridade é o transporte público e o transporte individual abaixo, né? E não está se seguindo a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, assim, a gente tem que entender que a gente só traz as pessoas de volta, a gente só muda esse cenário se a gente olhar para os elementos que a gente consiga fazer alguma coisa. Então, é muito importante que a gente entenda que durante muitos anos a sociedade ela sempre viu as cidades como cidades para carro. As pessoas querem aumentar o viário, querem ter seus carros, querem ter ruas e isso, mas não é isso que vai fazer a diferença. A nossa diferença vai ser a gente planejar as cidades com o uso do transporte público, e aqui eu coloco assim, essa estratificação que é da Política Nacional de Mobilidade. Então, os não motorizados têm prioridade sempre, a caminhada, a bicicleta, e o transporte público tem que ser mais do que o carro. O carro tem que estar um elementozinho ali pequeno, tá? Ele tem que ser minimizado dentro das políticas que a gente está falando. E aí volta a questão que eu falei que eu ia dizer, por que que o Uber não é uma solução? Porque o nosso sistema viário, ele é limitado. Eu não tenho espaço físico para todo mundo, falta espaço. Então, a partir do momento que eu penso que eu tenho 60 passageiros ocupando um ônibus, olha o espaço físico que eu tenho quando eles colocam para a bicicleta e para o carro. Aí você fala assim, ah, tá bom, eu vou colocar o Uber, o 99, enfim, um aplicativo. Mas em termos de espaço físico, não me adiantou nada. Porque o espaço urbano de um Uber, ele é o mesmo de um carro. Então, eu continuo tendo problema de viário. Eles continuam disputando o espaço com o sistema de transporte público. Então, eu não consigo resolver essa equação dizendo que eu vou dar solução com o transporte por aplicativo. Ah, basta legalizar. Basta... Não, não basta, porque existe um problema de engenharia, um problema físico. Não cabe. Então, eu preciso transportar muito mais gente e eu não consigo fazer isso no modo individual. E aí voltamos na questão de poder trazer soluções de faixas preferenciais, né? Eu trouxe aqui algumas vantagens que eu acho que é sabido por todos, mas não custa a gente sempre lembrar a questão da prioridade, diminui o tempo de viagem, você traz mais confiança para o teu passageiro, você diminui o custo operacional, porque a partir do momento que você deu velocidade, você consegue o mesmo veículo fazer mais viagens, então você consegue reduzir, né, a frota circulante, reduzir a mão de obra, então você de fato reduz o seu custo operacional. Você pode trabalhar com o espaço viário existente, você não precisa fazer grandes obras. Uma faixa do tipo BRS, basicamente, é sinalização. Então, assim, você tem um baixo custo de implementação, é implementado rapidamente, tá? Então, são políticas que você consegue fazer de uma forma muito simples, com projetos muito rápidos, muito simples e com pouquíssima, inclusive, necessidade de manutenção. Então, assim, a gente fala, mas a gente, enquanto Estado, a gente pode sim fomentar convênios com municípios e mostrar a importância dos municípios estarem fazendo faixas. Ah, eu não consigo fazer na cidade inteira. Tá bom, vamos fazer nos eixos preferenciais, né, nos eixos de mais alta demanda, nos eixos que eu tenho polos geradores de viagens. Vamos tentar fazer nas grandes ligações para os troncos estaduais, para Washington Luiz, para a Dutra. A gente consegue, a gente tem uma rede. A gente precisa mapear esses locais e começar a pedir as faixas, porque as pessoas não estão chegando. E quando elas não estão chegando de ônibus, elas estão indo para moto, né? Que é o mais grave de todos os modos hoje em dia, que a gente vê aí, né? Uma carnificina, vou chegar lá também, mas que a gente, de fato, está muito preocupado com isso.
Falei da questão do espaço físico, né? Então, assim, coloquei só um dado aqui do WRI, que é uma das grandes ONGs que estudam transporte no mundo, mas a gente transporta 10 vezes mais pessoas num corredor de ônibus, numa faixa preferencial, do que no carro, né? Não estou nem entrando aqui na questão da sustentabilidade, que se eu for falar isso, a gente sabe que o carro emite 8 vezes mais que um ônibus, né? Então, ainda tem esse viés sustentável de que a gente não está entrando nisso aqui, mas em corredores, sobretudo, a gente tem uma eficácia muito maior, inclusive de emissões de poluentes, comparando, claro, com o carro. E aí, qual é o nosso papel enquanto CEMOV, né? A gente não é poder público, mas assim, a gente tem que mostrar a necessidade de se fazer faixas preferenciais, faixas exclusivas, a gente tem que mostrar a importância, né? Então, a gente fez uma grande campanha ano passado nas redes sociais. Verônica, se quiser me interromper e falar alguma coisa, pode falar. Mas a nossa ideia, quando a gente fez isso, foram 3 vídeos ou 4, não me lembro agora. A gente fez alguns vídeos de animação mostrando. Então, assim, um é um estudante, são 4, estão aqui os links do QR Code. São 4 vídeos. Um é um estudante que pode chegar na aula mais cedo porque ele está numa faixa preferencial. O outro é uma pessoa que chega em casa mais cedo e consegue ir à academia porque ele pegou uma faixa preferencial. Então, a gente também precisa conscientizar as pessoas da importância de terem faixas, que você está arrumando a cidade. E uma coisa que é engraçada, agora mesmo a gente está fazendo um projeto para um município aqui da região serrana, e quando a gente joga isso numa simulação de tráfego, né, uma das ferramentas que eu uso justamente em um projeto de engenharia, quando você mostra que você coloca uma faixa preferencial, você tem uma melhoria do tempo de viagem e da velocidade do ônibus, também melhora para o carro. Então, na verdade, você está arrumando a rede. Você precisa que a mobilidade urbana, no caso, principalmente, sobretudo, né, na nossa rede de ônibus, ela é tráfego. A gente não anda para a gente ficar parado no trânsito. Então, assim, se a gente arruma, se a gente dá preferência, a gente está organizando uma rede e a gente consegue conscientizar, né, a questão toda dos gestores e também das pessoas, porque as pessoas elas precisam pedir isso, a gente tem que dar um jeito das pessoas se conscientizarem. Então, a gente fez essa grande campanha no ano passado, com esses videozinhos de animação, mas assim, o nosso objetivo era que tivesse um alcance muito maior, né? Que a gente soubesse que as pessoas falassem, eu quero uma faixa, eu quero andar mais rápido no meu ônibus, né? Eu não quero ter que me arriscar numa moto ou me arriscar num Uber, que a gente sabe. Inclusive, uma das nossas campanhas foi contra a importunação sexual e conversando com a delegada lá da Polícia Civil, a gente ficou horrorizada com os casos que também tem em 99, Uber, enfim. Eu falo Uber, mas é o aplicativo, né, de uma maneira geral. Então, enfim, a gente colocou aqui, depois a gente vai compartilhar com essa apresentação, mas estão aí os QR Codes dos nossos videozinhos, que foram feitos ano passado nas nossas redes sociais, mas que a ideia é justamente que todos pudessem compartilhar. A gente, na verdade, o Disque Denúncia chegou a compartilhar alguns, mas a gente precisa realmente que todo mundo queira e todo mundo mostre das vantagens que são esses sistemas. E aí já falei um pouquinho, né? Já dei aqui um spoiler, mas assim, nossa grande preocupação hoje em dia são os acidentes com motos, né? Quando a gente pega aí um acidente por modo de transporte, a gente tem um problema muito sério com esse tipo de dados, porque muitas vezes as pessoas vão para o hospital e não é computado como acidente de moto, muitas vezes vem a óbito e a causa-morte é colocada por outro, por exemplo, infecção, enfim, alguma outra coisa, mas na verdade a causa, ele foi parado no hospital porque ele sofreu um acidente de moto, né? A gente tem acompanhado muitas notícias, depois vou deixar o Auler falar um pouquinho também, mas a gente tem visto muito, assim, os leitos de hospital de São Gonçalo. Outro dia saiu uma notícia, né, que 80% dos leitos são ocupados com problemas de trânsito, acidentes de moto, né? Teve um jornal também há pouco tempo no Nordeste que foi um apelo do diretor do local dizendo que não aguenta mais ver jovens mutilados por acidente de moto. Então, assim, isso é um problema nacional. A gente está vivendo isso, a gente está vendo aí a briga que São Paulo está tendo por regulamentar, não regulamentar, e a gente está aqui calado, né? A gente, enquanto Estado, a gente, eu acho que enquanto entusiastas de mobilidade, enquanto preocupados com a segurança das pessoas, a gente realmente precisa fazer alguma coisa, né? Não é simplesmente, tá ruim, deixa andar de moto. Não, porque você está matando pessoas, né? Outras pessoas que não estão andando de moto estão sofrendo com esse tipo de problema também. E aí nós fizemos, né, com a área da Verônica, isso já foi esse ano agora, acabamos de aproveitar o mote do Maio Amarelo, que é o mês de conscientização de segurança viária, e fizemos também uma campanha de conscientização de segurança viária,
que é justamente, a gente também coloquei esse link, é um videozinho que a gente fez, que é justamente mostrando o problema, né, de usar o moto. E aí, quando a gente está falando desse tipo de moto, não é aquele cara que é o motociclista, que tem a sua moto, vai de lazer, anda direitinho na faixa, mas são aqueles loucos que andam cortando todo mundo, que não respeitam velocidade, que sobem em passarela, que atropelam as pessoas. Então, assim, e claro, tem o problema não só da moto por aplicativo para passageiros, mas também de delivery. A gente sabe que o problema é muito maior, né? Mas a gente está falando de duas coisas aqui. Eles estão tirando a demanda do transporte público, né? E estão matando essas pessoas, estão causando acidentes com essas pessoas. Então, a gente fez aqui também uma campanha, o preço da pressa, né? E o mais interessante, quando a gente pergunta para essas pessoas por que ele está saindo do transporte público, que é um transporte regulamentado, que tem seguro, né? Você tem motorista treinado, o veículo com manutenção, tudo isso, ele fala que ele quer ir mais rápido. E aí, quando ele não é ir mais rápido, ele fala que é por causa do preço. Então, a gente volta nos dois problemas que a gente tem que resolver na mobilidade urbana hoje em dia. Eu tenho que melhorar o tempo de viagem, eu tenho que dar velocidade para esses ônibus, eu tenho que reduzir custo, eu tenho que reduzir esse preço, porque nós estamos perdendo para isso. E perdendo de uma forma absurda, né? Mostrei os últimos 10 anos e o cenário está piorando. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se movimentar um pouco também. E aí, falando um pouquinho nessa questão também de segurança pública, que já foi palco aqui do nosso fórum, mas a gente tem problemas de vandalismo, assaltos, incêndios, importunação sexual, então tudo isso de falta de segurança afeta também o nosso usuário, né? Eles estão deixando de usar o sistema porque tem medo. Principalmente, assim, isso é um absurdo aqui no nosso estado, né? Mas a gente tem um número aqui de ataques a ônibus, né? De ônibus incendiados muito grandes. Então, a gente tem um prejuízo muito grande. E uma coisa interessante de entender é que esse ônibus que foi incendiado, que foi depredado, alguma coisa, ele não existe um ônibus de prateleira que eu vou pegar e repor no dia seguinte. Então, as pessoas elas vão sofrer essa falta do ônibus, suas linhas vão ter intervalos maiores. Então, operacionalmente falando, a população toda é prejudicada. Ah, eu quero prejudicar o poder público, eu quero prejudicar o empresário quando eu faço um ato dele. O pior, quem está sendo mais prejudicado é a população que depende desse veículo. Então, de fato, a gente precisa também falar sobre isso e mostrar que não é legal fazer isso, né? Atualmente a gente tem uma plataforma de ônibus, que a gente chama de ônibus em chamas, que é uma plataforma que mostra a quantidade de ônibus incendiados, né, no estado, né? Auler, você quer falar um pouquinho? O Auler monitora isso, monitora essa quantidade de veículos, né? Ele tem aí na cabeça esses últimos 10 anos, que é um número assim, alarmante na questão não só do nosso prejuízo, mas da questão de como as coisas se dão e como a gente consegue mostrar isso sem parecer que simplesmente você quer defender a empresa. Não, a gente não quer defender a empresa, né? A gente quer, de fato, mostrar o que acontece na realidade. O Auler está aí? Quer falar ou ele caiu? Não estou vendo. Sem áudio. Está sem áudio agora. Ele está aí, o Auler. Será que Acho que está está sem sem áudio? áudio. Está sem áudio. Agora foi. Ah, foi. Não, boa tarde. Só para complementar rapidamente o que o Nico falou, a gente faz esse levantamento desde 2014, quando percebemos que a imprensa noticiava os casos isoladamente, né? Tem exatamente esse contexto que a Eunice está dando agora sobre o impacto na mobilidade urbana, né? Eduardo, seu áudio está muito baixo. Abaixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou agora? Não, continuou Não? baixo. Está muito baixo? Será que é o fone? O volume aqui está no máximo. O volume está no máximo aqui. Vocês estão escutando ou não? Pouco, baixo. Bem Então, baixo. gente, eu não vou atrapalhar a reunião, não. O meu áudio está com problema. Eu acho que a Eunice pode prosseguir. Não tem problema, Não, não. fala, Auler. Será que não Fala que consegue a gente. tirar? Fala que dá Fala. para ouvir.
Dá para ouvir? Uma coisa rápida. Se você falar, se você falar um pouco devagar, fica melhor. Tá. A ideia aqui foi contextualizar esses casos, né, criar uma contagem e mostrar para a imprensa exatamente que o prejuízo não era um prejuízo financeiro das empresas, né, mas um impacto na mobilidade urbana, não somente, né, no transporte de passageiros, mas também na economia local, né? Quando você pensa em um ônibus incendiado, você imagina que aquela região onde o ônibus sofreu ataque, ele já tinha sofrido antes uma intervenção policial ou passou por um conflito entre criminosos, e isso afeta o comércio, isso afeta também o deslocamento das pessoas pelaquela região. Então, o ônibus incendiado, ele tem, né, o impacto na mobilidade, tem o impacto também na economia e, obviamente, de uma certa forma, também naquela localidade que fica marcada também como um ponto, né, de extrema violência, onde também o transporte sofre seguidos ataques. Então, a ideia que a gente teve foi levar essa discussão, né, para a sociedade, para que a imprensa também pudesse acompanhar e não entender que esse tipo de ataque, que é importante colocar, não há seguro para o ônibus. Esse é um prejuízo total da mobilidade, né? Você não tem seguro, então toda vez que um ônibus é incendiado, você tem 900 mil reais de prejuízo, e isso cria um impacto. É menos um ônibus novo na rua, então você impede também a renovação da frota. Então, acho que tanto essa informação como os demais, que a gente trabalha junto com a área da Verônica e da Eunice, o que a gente tenta fazer na comunicação é levar esses conceitos, essas observações hoje que a equipe técnica consegue ter sobre o impacto dessas ações na mobilidade, para que a população entenda, né, que ela também faz parte, e a própria opinião pública, né, desse movimento de melhora do transporte público. Né? A gente precisa, através, né, do contato, conversa com jornalistas, a participação de todos para que a gente tenha, obviamente, uma mobilidade mais ajustada, mais eficiente e que atenda, obviamente, os anseios da população. Obrigada, Ok, Auler. E aí, eu acho que foi um pouco que a gente falou muito, né? No passado, a gente falou bastante também sobre essa questão de segurança pública na carga, né? Então, a gente sabe que todas essas ações que são realizadas contra qualquer um dos setores públicos, né? De fato, faz com que uma região pare, né? Foi isso que o Auler falou. Então, não é simplesmente a mobilidade, né? Não é simplesmente um prejuízo ao empresário, que é o que a grande maioria pensa, né? Só que, vê se a minha apresentação voltou a passar? Voltou. A gente fez também uma pesquisa, não, claro que o caso extremo é o ônibus, né, mas uma pesquisa interna nossa com relação às depredações, tentando entender se isso de fato acontecia com as empresas e a gente consegue ver, né, que todas as empresas sofrem com isso, né? Então a gente vê que 80% delas têm vidros quebrados, assentos vandalizados, e aí novamente, né, cada vez que a gente tem um problema desse, é um ônibus que fica na garagem mais tempo em manutenção, então, a gente tem aí, você vê uma média de 552 veículos depredados por mês. Né? Isso é muita coisa. Fora os ônibus utilizados como barricadas, enfim. A gente sabe que é um cenário assustador. Então, assim, a gente não pode culpar as pessoas de dizerem que tem medo de andar de ônibus. Porque além do criminoso, aquele que de fato vai lá para assaltar, para colocar fogo no ônibus, tem os que são os vândalos do dia a dia, né? Que também atrapalham essa sensação de segurança, sensação de bem-estar de você estar no transporte público. E aí, novamente, fizemos mais uma campanha também com a área da Verônica, também essa já foi desse ano, que é justamente tentando inibir um pouco essa questão do vandalismo, da depredação, na questão de muito mais trazer pertencimento aos próprios passageiros, né? Tipo assim, pô, você tá vendo ali que o cara vai começar a pichar? Não, não picha não, não suja, né? Não rasga o banco, porque isso, na verdade, vai atrapalhar a operação do dia seguinte, vai tirar o ônibus da linha, né? Então, a gente fez também. Vê, quer falar ou eu posso seguir? Não, eu só ia complementar dizendo que nessa, assim como o ônibus em chamas, quando a gente lançou a ferramenta, a gente também não só colocou em redes sociais, né, que hoje a gente tem feito bastante campanha nas redes sociais, que é o acesso, né, o engajamento é bem maior, e também tem a questão do próprio custo, né, a relação custo-benefício é muito boa, mas assim, ônibus em chama a gente fez ação em rádio, offline também, nas rádios, fizemos umas ações nos terminais, onde a gente colocava no chão do terminal
Uma tipo um carcaça, né? adesivo, né? Um adesivo com a carcaça do ônibus. Então, assim, mostrando que é assim, deixando uma certa, como é que eu vou te explicar? Uma certa reação, vendo uma reação das pessoas passando por aquela informação, vendo a carcaça do ônibus e vendo que assim, que o que eles podem prejudicar o ônibus, né? E o prejuízo que se tem e tudo mais. E agora, na campanha de vandalismo e depredação, a gente também vai complementar, a gente ainda estamos fazendo a campanha, né? Vai ser até início de julho em redes sociais, mas a ideia também é colocar nos terminais, né? A gente ainda tá criando aí como é que a gente pode colocar. é, Alguma ação nos terminais onde as pessoas passem e olhem aquele ônibus que ela vai pegar, né? Ela pode prejudicar a ela mesma, que daqui a pouco ela não vai conseguir pegar de novo, não vai ter quase ônibus, porque ele vai estar na garagem fazendo manutenção, né? Então, na verdade, o que eu queria complementar é que a gente também, em algumas campanhas, em algumas situações, a gente faz umas ações também em complemento às redes sociais, em rádio, em locais como terminais. Lembrado, Vê. E aí, assim, acho que é importante lembrar, né? Nós somos uma federação, nós não somos poder público, então, assim, a gente faz o que está dentro do nosso alcance. Então, dentro do nosso alcance, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que se chama SAF, que é Sistema de Atendimento à Frota de Emergência, que a gente colocou essa ferramenta à disposição dos batalhões de polícia militar. Ela está dentro do Disque Denúncia, que é uma ferramenta de inteligência, que é para a gente mapear os assaltos, as depredações. Então, as pessoas do quando o Disque Denúncia recebe uma denúncia de um caso desse, ele registra na ferramenta, automaticamente o Instituto de Segurança Pública, ele está recebendo essa denúncia lá, mapeamento, georreferenciado, então ele pode trabalhar com essas informações, claro que é depois do ocorrido, mas ele pode pensar em como agir, por exemplo, vai ter toda uma estatística de se é na mesma linha, se é no mesmo horário, então a gente já criou essa ferramenta, a nossa solução técnica para isso foi nós não temos poder de polícia, claro, mas dar condições para que o Instituto de Segurança Pública e os batalhões consigam trabalhar. Disponibilizamos tanto para o Disque Denúncia como as próprias empresas têm esse login e senha que podem registrar, então a gente consegue ter uma massa de dados maior para que eles possam entender esse cenário realmente que é aterrorizante. Então, tecnicamente, a gente faz isso e a gente faz a parte de comunicação. Como o Auler falou, tentando mostrar junto com a imprensa e com as campanhas, enfim, tentando conscientizar a população e ao mesmo um grito até de socorro, né, de ajuda, dessa questão de pertencimento, e ao mesmo tempo tentando alarmar aos gestores públicos da situação que a gente vive. Um outro caso também que a gente lançou no final do ano passado e que a gente teve uma boa repercussão é a questão do assediador no ônibus, né, da importunação sexual. Então, a gente também fez essa campanha. A gente está começando esse mês a adesivar todos os nossos ônibus com esse adesivo. O Disque Denúncia tem um protocolo próprio. A gente já tem esse QR Code, né? Esse adesivo aqui vai dentro do ônibus com esse QR Code. Então, a pessoa vendo um caso de importunação ou sofrendo um caso de importunação, ela avisa o Disque Denúncia e é justamente como o Disque Denúncia tem essa base georreferenciada com o Instituto de Segurança Pública, ele vai começar a criar essa base de dados que as pessoas possam agir. Ao mesmo tempo, o Disque Denúncia tem um protocolo, que se estiver acontecendo naquele momento, ele aciona a Polícia Militar. Então, a gente já fez esse protocolo com o Disque Denúncia, o DETRO, que é o nosso órgão gestor intermunicipal, está apoiando essa campanha, né? Então, assim, a gente está muito satisfeito, porque de fato, não adianta só a gente dizer que acontece, o que a gente pode fazer ao nosso alcance, né? E ela é uma ferramenta que tem uma sequência, não é simplesmente eu vou avisar que aconteceu, né? Eu vou avisar que aconteceu e alguém que pode fazer alguma coisa está recebendo isso, né? Então, não é simplesmente alguém viu e anotou. Não, a pessoa que pode resolver está sabendo que isso foi registrado naquele local. E é claro que, assim, por que a gente usou o Disque Denúncia, né? Porque é muito complicado a pessoa que sofreu esse tipo de importunação, às vezes ela não quer falar, o Disque Denúncia é completamente anônimo, né? Eles têm um protocolo específico, então, assim, a gente teve esse cuidado,
né? Ao mesmo tempo, a gente não é um órgão social para falar, vamos te encaminhar para atendimento psicológico, não é isso. A gente quer tentar resolver e que aquele miliante ali do ônibus ele saia dali. Então, o objetivo é a gente limpar, digamos assim, o nosso setor de ônibus de todas as frentes. Então, a gente está tentando, de alguma maneira, porque isso, gente, traz pessoas de volta para o ônibus. A sensação de insegurança está muito grande. Então, a gente tem que pensar no assalto, na importunação, no incêndio, na depredação. A gente tem que atacar tudo para que as pessoas queiram voltar a andar de ônibus. Então, a gente faz o que está um pouco dentro do nosso alcance. E aí, por fim, né, eu comecei falando que era custo, tempo de viagem, segurança. A questão do custo, né? Eu trouxe aqui um gráfico mostrando a questão de financiamento pelo mundo, né? Mas se a gente for pensar no Brasil, a gente já tem 365 cidades, é um dado da Associação Nacional de Transporte Urbano, no último relatório que eles fizeram no passado, a gente já tem 365 cidades que implementaram iniciativas de subsídio para o transporte público no Brasil e 140 cidades que já diferenciam a tarifa pública da tarifa de remuneração, tá? Que isso é muito importante também a pessoa entender que, às vezes, o custo ele não precisa ser repassado para o usuário final. Não precisa ser o passageiro pagante que vai pagar isso, porque a tarifa está cara. A gente sabe que para o passageiro está caro. E ele fala, está caro e ainda tem um serviço que não é de qualidade. Então, a gente tem essa plena consciência, mas tem um custo para operar. Então, é um serviço público. Então, o sistema público ele tem que dar condições para que esse sistema opere. Então, o subsídio nada mais é do que um complemento para que a tarifa não seja totalmente repassada ao passageiro pagante, principalmente quando a gente vê os nossos níveis de gratuidade altíssimos, sem qualquer fonte de custeio, e aí, de fato, a gente vê que quem está pagando a gratuidade é o passageiro pagante, né? O que não é correto. Então, assim, a gente tem que falar a verdade, assim, o passageiro que está pagando aquela tarifa de ônibus está pagando por um sistema de gente que não está pagando, e que às vezes tem condição de pagar, então não pode ser tão deliberado assim. Então a gente tem que falar sim sobre isso para que o sistema melhore. Porque você pagando custo operacional, você tendo uma receita que você possa renovar a frota é qualidade, que você possa melhorar a oferta, isso é qualidade. Então as pessoas voltam, né? E aí, assim, para fechar, eu gosto muito de falar isso, né? Tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro, né? Não basta a gente falar de qualidade, porque eu preciso que isso se pague, né? E, ao mesmo tempo, tem que ter boas práticas de gestão. Então, a gente juntando isso, eu vou ter melhoria na qualidade da oferta, eu vou fidelizar e atrair novamente a minha demanda para o transporte público e vou ter um benefício para a mobilidade e sustentabilidade, né? Então, a gente precisa, sim, falar de faixas preferenciais, de subsídio, de segurança e todos esses itens que eu coloquei aqui, tá? Não querendo me alongar muito mais. Não sei se Verônica e Eduardo Auler querem complementar, mas assim, eu acho que nosso papel enquanto CEMOV, né, é fomentar a mobilidade urbana, falar sobre, discutir boas práticas, trazer soluções, né, e tanto na nossa área técnica de mobilidade quanto na área de comunicação. Obrigada. Ok, obrigado, Eunice. Então, como ficou acordado no início da nossa reunião, eu vou dar um tempinho para que sejam feitas algumas falas e para a gente conversar um pouco, mas se chegar em 3h15, 3h20, aí eu vou pedir para que as pessoas escrevam e mandem as perguntas e eu mando para a Eunice para responder depois, tá ok? Então vamos lá, Júlio. Ah, desculpa, gente, deixa eu também fazer uma pequena. Tinham duas pessoas que estavam aqui na sala, era Fernanda e Maria, mas não tinham, a gente não sabia quem era. A Então, por isso que Ferna- eu a peço sempre Fernanda para. era da minha equipe, mas não tem problema, não. Ah, é que se não entrar com a instituição e a gente não conhecer, a gente derruba, Ah, tá? não tem problema, Então, não. é uma questão de segurança. No mundo Sim, virtual de sim. hoje, isso é extremamente importante, tá? Júlio, Então, Bom, só um boa tarde a parênteses, todos. a nossa diretora de mobilidade urbana também entrou aí para assistir, a Richelle, mas eu acho que ela já caiu. Mas ela você conhece, você autorizou para ela entrar. pois é, Só até ela. tem que. E também tem que me falar, olha, vai entrar a fulana, Ah, senão, né? Que eu tenho que prezar pela segurança de vocês. Isso é uma segurança para vocês, né? E é uma segurança para a LERJ também, né? Hoje em dia a situação, essa coisa do crime virtual, crime na net tá bem complicado. Júlio, Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Fred. Parabéns, Eunice, pela apresentação. Foi muito boa.
E eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, a experiência que eu tenho nessa questão. Eu tive a oportunidade em 2013, 2015, 2018, aqui no Rio de Janeiro, e também em 2019, de participar de alguns fóruns internacionais, entre eles o Velocity e o Walk 21, onde são tratadas essas questões de mobilidade urbana, a questão de você aumentar a oferta e a requalificação dos transportes públicos, exatamente para poder privilegiar a pirâmide invertida da mobilidade. E aí eu gostaria de trazer para o debate aqui do grupo duas questões que eu imagino que sejam interessantes do ponto de vista de se tornarem alternativas. Uma delas é que nós percebemos em modelos como o europeu, onde isso já está muito bem sedimentado, existe uma integração multimodal, você tem a possibilidade de escolher entre vários modais, tem bilhete único, tem uma série de vantagens, mas tem uma questão de infraestrutura que vai além da questão das faixas dedicadas, das faixas exclusivas, que é a possibilidade de você contar com estruturas de estacionamento próximos de grandes estações, como, por exemplo, estações do metrô, estações do trem. E aí estamos falando não apenas de estacionamento de veículos automotores, mas também de bicicletas. Então, o sujeito sai da casa dele, vai até a estação mais próxima daquele modal que lhe atende, e a partir dali ele faz o embarque. Quando não, existe também essa possibilidade, aqui no Rio de Janeiro é bastante restrito, ele pode até, dependendo do horário e do sentido, embarcar com a sua bicicleta dentro do modal. Tá? Então, a primeira questão seria essa: aumentar a disponibilidade de estacionamentos próximos, estacionamentos seguros, né, num preço razoável, como nós já observamos em algumas situações. A estação, eu acho que a estação da Luz, lá em São Paulo, e tem uma outra também de trem, que contam com um dos maiores bicicletários da América Latina, exatamente para facilitar isso. Aqui na Avenida Brasil, ali na altura da Maré, também se observa isso. Ou seja, em locais onde é possível você estacionar o seu veículo, né, no caso, né, um autopropulsado, né, bicicleta, isso aí acaba sendo um complemento. O sujeito vai pedalando. E isso tem uma série de vantagens, contribui para a questão da saúde, né, contribui com né, o desenvolvimento e manutenção dos membros inferiores, e isso daí também previne uma série de doenças, acaba virando até uma política pública de saúde. E a outra questão, convido todos os amigos aqui à reflexão do seguinte: vocês já perceberam que à medida que surgem novas licitações para concessão de linhas, concessão seja do metrô, seja do trem, seja de linhas de ônibus urbanos, no início está tudo perfeito, maravilhoso. Vão ocorrendo naturalmente os reajustes, e aí você começa a perceber um descolamento entre a capacidade de pagamento das pessoas e, por sua vez, o preço que está sendo praticado da passagem. Eu sei que isso já foi comentado aqui em outras ocasiões, mas eu gostaria de trazer hoje aqui uma proposta diferenciada. Por que a gente não pensa nas próximas licitações em criar um fator? Que fator seria esse? Atrelar o valor da passagem não mais a um valor que foi licitado e que depois seria atualizado monetariamente por um índice qualquer, INPC, IPCA, mas que fosse aquele fator atrelado ao valor do salário mínimo. Aí eu fiz um exercício. Considerando um salário mínimo de R$ 1.518 e atribuindo um fator de 0,0013 para calcular o valor de uma passagem, ou seja, de um trecho, teríamos R$ 1,97, o que é bem próximo de R$ 2. Então, à medida que o tempo fosse passando, você teria um crescimento, né, dos custos em geral, ok, sem problema nenhum, isso é da própria natureza da prestação do serviço, mas, por sua vez, as pessoas não teriam a perda financeira atrelada ao valor da passagem. Aquilo ali continuaria representando aquele mesmo valor fixo ano após ano. Desta forma, pegando 0,0013, multiplicando pela quantidade de dias úteis no mês e multiplicando por 2, né, considerando 2 deslocamentos, ela teria até como ter uma previsibilidade orçamentária que não fosse aumentando com o passar do tempo. Eu acredito que com isso, primeiro, a gente conseguiria ter um preço mais competitivo, por exemplo, com relação aos aplicativos. Conseguiríamos ter um preço mais competitivo, aquela pessoa que está assim, caramba, eu vou pagar
R$ 7, 7,50, 7,60 numa passagem, né, de metrô. Com isso daí eu boto 1 litro de gasolina, eu vou e volto para o trabalho, né? Então, ele teria um mecanismo de fazer esse contraponto. E acrescentando as outras possibilidades de facilidade, por exemplo, da infraestrutura, eu poderia ir com a moto dele até a estação e depois dali embarcaria. Então, eram essas duas as contribuições que eu gostaria de dar. Obrigado, Posso Júlio. responder, Eunice? Fred? Posso responder rapidamente? Obrigada, Júlio. Eu acho assim, a questão das bicicletas a gente é super a favor da integração intermodal. Então, assim, o que falta foi o que a gente falou, né? Na verdade, eu não entrei nesse mérito aqui da gente pensar na estrutura da rede, mas é muito mais interessante a pessoa realmente pegar uma bicicleta para um terminal de ônibus, uma estação de metrô, do que ela fazer essa primeira, que a gente chama primeira e última milha, né? Fazer esse primeiro deslocamento num Uber ou num mototáxi, que é pior ainda, né? Mas, de fato, assim, a gente tem uma reação muito grande com relação a isso. Você tem uma ideia, em 2012, antes da Transoeste ser inaugurada, a BRT Transoeste, a gente fez um levantamento na federação da quantidade de bicicletas existentes no eixo. A gente pediu à prefeitura para colocar bicicletários e foi ignorado, né? Porque as pessoas não vêm com essa, não tem essa visão, né? Então, tem questão de segurança pública, enfim, alguns elementos são alegados. Mas quando você vai, principalmente na Baixada Fluminense, nas estações de trem, o que você vê são bicicletas amarradas. Então, as pessoas já fazem isso, mas de uma forma informal. Então, o que seria necessário seria um bicicletário em que ela pudesse ir com segurança. Mas isso não basta. A gente precisa ter ciclofaixas na rua para você não ter acidentes também viários, porque o acidente com a bicicleta, com uma moto, vai atrapalhar o ônibus, vai atrapalhar o trânsito. Então, não basta simplesmente colocar o bicicletário e incentivar as pessoas a irem, se você não pensou no resto da infraestrutura. Então, assim, é uma rede sem fim. Você precisa fazer o desenrolar desse fio para, de fato, fazer uma rede cicloviária dos principais eixos para as pessoas chegarem em estações terminais. Aí eu super concordo. E aí a gente está falando da qualificação da rede, aí eu vou abranger um pouco mais, que eu não entrei nesse mérito, mas não somente da rede de bicicletas, mas da qualificação, por exemplo, dos pontos de ônibus também. As pessoas, às vezes, não vão por uma questão de ter medo de ficar parado, quando, na verdade, se tiver uma poda de árvore, você tiver uma iluminação um pouco mais adequada, seja melhor esse cenário. As pessoas não têm calçadas para andar. E aí, quando eu falo qualificar o sistema de transporte público, é a gestão pública olhar para as calçadas. As pessoas têm que chegar nos pontos de parada, as pessoas têm que chegar nos terminais, e elas não conseguem. E aí não é só acessibilidade, não. Qualquer pessoa, independente dela ter necessidade de mobilidade reduzida ou não, ela não consegue chegar. Então, a gente vai estar entrando aí né, não entrei nesse método, porque é uma coisa muito maior. A gente falar de pensar na rede, pensar na cidade, mas eu concordo que o não motorizado é fundamental. A gente sim tem que olhar para a caminhada, tem que olhar para a bicicleta. E a gente, enquanto CEMOV, e aí eu vou falar enquanto especialista de mobilidade, engenheiro de transportes, a gente, claro que vai sempre ser a favor disso. Tá? Com relação às novas licitações de linhas, já existe um mecanismo, na verdade, como você falou, né? Às vezes, quando começa o serviço, depois ele piora, é por questão realmente quando você faz uma licitação, você tem um edital, você tem previsões do que poderia acontecer. E, de fato, quando você coloca em prática, às vezes a coisa é um pouquinho diferente, né? Então, o que hoje em dia já é uma prática, inclusive a minuta do edital de licitação do DETRO, das linhas intermunicipais do Estado, já saiu assim, é você fazer um índice de qualidade. Então, esse índice de qualidade vai, inclusive, pegar oferta, vai pegar tempo de viagem, enfim, tem alguns, regularidade, alguns indicadores, e aí você vai ter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, o reajuste anual atrelado a esse fator de qualidade. Então, eles têm que performar para poder acontecer isso. Recentemente, agora em abril, a Prefeitura do município do Rio ela fez um acordo com as empresas de ônibus também a partir de 26 do ano que vem. Também já existe o IQT, que é o Índice de Qualidade de Transporte, que a Prefeitura do Rio também já colocou atrelado a esse contrato existente. Então, isso é uma tendência mundial, tá? Sobre você atrelar a qualidade do serviço. Porém, por exemplo, o município do Rio está fazendo isso porque ele está dando subsídio. Então, ele está falando o seguinte: olha, eu estou conseguindo te dar a diferença do teu custo operacional, então agora eu vou te cobrar a qualidade. Então, as coisas têm que andar juntas. Porque quando você faz um contrato, você às vezes não consegue acompanhar o custo operacional, e aí você não consegue renovar a frota, você não consegue dar oferta. Então, a equação é muito maior, né? Quando a gente coloca isso no papel. Agora, com relação ao fator atrelado ao salário mínimo, eu já não concordo. Por quê? Quando a gente pensa
Eu concordo com a capacidade de pagamento do usuário. Realmente, a capacidade de pagamento dele, às vezes, ele não consegue pagar a tarifa. Foi o que eu falei, a tarifa é cara, mas o custo operacional do sistema, ele está atrelado ao diesel, à manutenção, à mão de obra. Então, por muitas vezes, fala assim, eu vou, por exemplo, dar o IPCA para reajuste. Não adianta, porque eu tive acima disso um reajuste de motorista, eu tive acima disso o reajuste do diesel. 40% dos nossos custos já são mão de obra. A gente tem empresas que 30% são diesel. Então, a gente tem um reajuste muito acima da inflação com os insumos do transporte. Por isso que a gente, às vezes, não consegue acompanhar. E aí, quando você faz a conta da tarifa, deu 10% a mais, 15% a mais, tá bom, gente. Então, vamos ver os insumos, né? Quando você pega a planilha da NTP, Associação Nacional de Transporte Público, que é uma planilha super completa, com todos os insumos que você pode colocar possíveis e imaginários, desde mão de obra com salários, todos os impostos, tudo. Isso é a metodologia nacional que a gente calcula a tarifa, né, a mais recente, porque antigamente se usava JPOT. Quando você coloca isso na prática, você vê que os insumos dispararam, então você não consegue. Então, você atrelar qualquer coisa diferente dos insumos da operação, você vai descasar. E aí, consequentemente, você não vai ter como pagar aqueles custos, né? Então, assim, eu acho que concordo que a capacidade de pagamento das pessoas ela reduziu, mas a gente não poderia atrelar isso ao salário mínimo. O que a gente tem que fazer é, olha, poder público está aqui, os insumos estão aumentando, então entra o subsídio para equiparar. Aí sim, a gente pode fazer o seguinte, não aumentar tantos por cento para o usuário. Aí que eu falo, é diferenciar a tarifa pública da tarifa de remuneração. Isso eu super concordo. As pessoas não podem pagar o custo real. Quando você diferencia a tarifa pública, é quanto que o poder público fala assim, ó, o teto para o passageiro pagar é isso. Acabou. Aí ele vai pagar com uma tarifa pública. Agora, o custo, quanto está de fato, né, rendendo aquela operação, é responsabilidade do poder gestor, do poder concedente. Não sei se eu esclareci a questão dos insumos, mas eu acho que é um pouquinho isso que a gente tem que olhar. Júlio, Não, concordo, é exatamente isso, né? De um lado, você tem um prato da balança, que é a questão financeira, a realidade das empresas que prestam serviço. Só que do outro, você tem um usuário que ele está buscando alternativas criativas. Então, se não houver esse equilíbrio, o que vai acontecer? Por mais que a gente discuta situações, possibilidades, vai acabar sempre o usuário buscando a forma mais conveniente. Então, concordo contigo. Pode existir um subsídio? Pode existir um subsídio. Pode existir uma outra forma? Pode existir uma outra forma. Quando a gente trouxe essa questão para o debate, ok, temos aqui já um índice de qualidade, e esse índice de qualidade ele serve como um mecanismo que viabiliza o reajuste por parte da empresa que ganhou a concessão. Perfeito. Só que juntar isso com a questão também do reajuste do salário mínimo, que aí a pessoa não perde o poder de compra. Tá? Então, eu acho que tendo uma tarifa que seja mais em conta, viabiliza as pessoas fazerem essa ponderação e fazerem as escolhas que elas julgarem necessárias. Agora, concordo contigo, realmente, a infraestrutura urbana é carente em várias situações. Eu participei de uma chamada pública em 2014 por conta daquelas chamadas que existiam por força, né, do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. E aí houve uma discussão e essa discussão naquele momento foi falado sobre isso. Não, porque nós temos aqui na Zona Sul, precisava ter uma sinalização viária melhor para as ciclovias. Eu falei, mas se você olhar na Zona Norte não tem calçada, né? E aí, muitas estações, principalmente dos trens, não contam ainda com acessibilidade para cadeirantes. E aí, naquela sessão lá, tinham representantes, inclusive do Estado, eles depois conversaram comigo, anotaram qual era o local, e a estação hoje de Cordovil, ela conta com essa calçada melhorada dos dois lados, né? Então, realmente, eu concordo, nós temos, né, várias realidades sociais bastante diferenciadas, e precisa, assim, e daí eu acho que realmente essa é uma das propostas do fórum, é traçar diretrizes exatamente para que essa coisa melhore, né, para todo mundo. E caso vocês precisem, eu me coloco à disposição da CEMOV, tá? Se precisarem aí de fazer alguma, né, avançar em algum ponto aí, a gente pode conversar depois, tá bom? Obrigada, Ju. obrigado, Nada. Júlio. É, Mais eu alguma posso pessoa? falar, não sei se já tem.
Pode sim, Primeiro, Rosmarie. pedir Fica à vontade. desculpas, tá, por ter entrado atrasado, estava numa audiência que não acabou na hora certa, como sempre, né? Normal. E adorei o pouco que eu escutei, que a Eunice colocou, maravilhosa, exposição muito boa, compreendi tudo. Eu queria, por exemplo, hoje eu acordei e vi um oba-oba do cartão Já É, né? Esse cartão ele já é alguma coisa ligada a subsídio também. A gente deixa de pagar, eu não entendi muito bem, tirando idosos ou pessoas com comorbidade que devem ter direito a pegar esse cartão. Tem algum subsídio? Isso aí é integrado com todas as mobilidades? Esse já é para trem, é para metrô, é para ônibus, é para tudo? Bom, Rosa, infelizmente, assim, a gente está vivendo um retrocesso da mobilidade urbana do Estado, tá? A gente tem, pelo cartão Rio Card, a gente tem a possibilidade de usar todos os modos de transporte, incluindo o bilhete único intermunicipal, que é o subsídio do Estado, com o cartão Rio Card. E o que a Prefeitura do Rio está fazendo é criar um cartão próprio que não tem integração com os demais modos de transporte. Tá? Então, quem for usar o cartão Já É, ele só pode usar nos modos do município, ou seja, os ônibus municipais do Rio de Janeiro, o VLT e o BRT. Né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela usa hoje em dia o bilhete único intermunicipal, vamos dizer, ela vem de Magé, né? Ela pega um ônibus intermunicipal, chega na Central do Brasil, ela tem que ir para Copacabana, ela vai de metrô, ela não vai poder usar, ou pega um ônibus municipal, ela não vai mais poder usar o Rio Card e nem vai ter o benefício do bilhete único. Então, ela vai pagar uma tarifa do intermunicipal e vai pagar outra tarifa. Quando a secretária do município do Rio ela é questionada, ela fala assim: o Estado não resolveu. Mas não é o Estado que tem que resolver. Na verdade, estava tudo funcionando. Foi a prefeitura que está mexendo nisso. E eles ainda não mostraram tecnologia suficiente. Né? A Rio Card teve um problema, inclusive, com isso, porque eles queriam que a Rio Card dissesse como ela faz essa integração. E a Rio Card falou: não, isso é meu negócio, né? Eu não sou obrigada a dizer como eu faço. Vocês são uma outra empresa, vocês que façam. Isso não foi resolvido. Tá? Então, assim, vai ser um problema, sim, quando isso começar a acontecer, principalmente para quem é da região metropolitana. A gente sabe que isso é um problema, né? E assim, a questão do subsídio, na verdade, o município do Rio, ele já fez um acordo lá em 2022 com os operadores de que eles começariam a dar subsídio justamente em função da pandemia, né? O sistema estava muito depredado, eles pegaram o BRT para eles e aí começaram a injetar um pouco do subsídio. Então, hoje em dia, como funciona? Existe uma parte da receita que ainda entra pelo cartão e uma parte da receita que o município dá, né? E o município monitora tudo isso. Então, o município ele tem todo o direito de querer ter, né, a gestão da bilhetagem, enfim, que ele diz por causa do subsídio, mas ele também diz em verdades em relação ao cartão existente, que é um cartão auditado, transparente, nada mais auditado que o próprio bilhete único intermunicipal do Estado, que tem auditorias independentes e vê, enfim, tudo o que acontece no cartão, e eles estão mexendo nisso. Então, assim, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente, né? Quando a gente fala isso em fóruns internacionais, as pessoas até riem, falam: não é possível que, né, vai ter que andar com dois cartões. Enquanto não resolver, vai ter que andar com dois cartões ou com celular e cartão. Então, assim, isso é uma coisa realmente que a gente ainda não tem ainda nenhum cenário positivo. Auler, eu não sei se você quer colocar alguma coisa, mas assim, o que a gente percebe ainda em termos técnicos é isso e mais, né? As pessoas elas não têm essa noção. Eu acho que isso que é preocupante, né? Agora tá essa correria toda por causa de cartão de gratuidade e tal, mas ninguém tem noção da consequência real do que pode vir a acontecer. Muito obrigada pela explicação. Entendi. Né? Já cheguei à conclusão, só para finalizar, que o Estado, né, a Alerj, tem que falar mais com a Câmara. O que você acha aí? Quem responderia isso seria nosso presidente. Não é É, fácil, não. Lá também tem uma ok. câmara dessa de logística? Não, o único Na lugar que tem Câmara? uma Câmara Setorial e um fórum é aqui na É LERJ. aqui na Aliás, é o Alerj. único estado que tem, diga-se de passagem. Nenhum Hum. outro estado tem. Posso dar um pitaco também, Fred?
À Porque eu vontade, Diogo. sempre dou pitaco em tudo que é reunião, então não vou deixar fugir. Vai ser um ótimo. Assim, primeiro, eu quero falar que eu não sou especialista em mobilidade. A Eunice deu um show aqui na apresentação, como sempre. E, mas assim, eu trabalhei na Secretaria de Estado de Transporte muito tempo, lá na Subsecretaria de Logística, e por isso que eu perturbo o Sérgio com os caminhões dele lá. Mas eu lá na subsecretaria do lado, que era de mobilidade urbana, eu de vez em quando entrava lá, dava uns pitacos, porque eu também dou pitaco, não tem jeito. E eu vejo que o que a palavra é integração. É integração de tudo que é forma. É integração física, integração de passagem, é o bilhete único, realmente fazer o bilhete único único, integração de modal, desde o a pé, de bicicleta, eu lembro lá na secretaria, eu não sei se ainda é assim, eu não sei como é que é, mas eu lembro que lá na época eu acho que tinham 11 estações de metrô com bicicletário. Se eles funcionam, se eles não funcionam, não faço ideia, porque tem muito tempo que eu não tô lá também. Então, tem que ter essa integração da bicicleta, tem que chegar e ter a ligação de transporte de baixa capacidade com alta capacidade. O Uber, o aplicativo, hoje em dia, é uma realidade, não tem como mudar. Mas vocês estavam até falando do Delmo, hoje eu estava falando com o Delmo, e ele estava me mostrando até um dado de ônibus mesmo, mas do ônibus intermunicipal, que também perdeu acho que quase 5 milhões de passageiros, alguma coisa assim. Agora eu não vou lembrar isso. Em relação à passagem, eu acho que tudo hoje em dia tem que ser subsidiado. Além de ser uma passagem única para todos os meios de transporte, porque facilita a integração, essa passagem tem que ser subsidiada, independente da forma de subsídio. A Eunice mostrou aqui que são 365 municípios que têm subsídio. Isso é muito pouco ainda dentro do Brasil. Isso aí a gente tem mais de 5.500 municípios, isso aí é 6% do Brasil só que dá subsídio para transporte. O subsídio é uma coisa que vai estimular as pessoas a pegarem o transporte público. E você usar o transporte público, aquela imagem que a Eunice coloca ali das 60 pessoas de bicicleta, a pé, no ônibus e de carro, aquilo já diz tudo. Aquilo ali eu consigo transportar muito mais gente de uma forma eficaz, gastando menos, poluindo menos. E você, com subsídio, você estimula as pessoas a andarem de transporte público. Fazendo a integração, melhor ainda, porque o ônibus vai levar para o trem, a bicicleta vai levar para o ônibus e todo. Por isso que eu acho que o que tem que ser levado em consideração são esses planos estratégicos que o próprio Estado tem e não leva adiante. Isso tem que ser muito olhado até pelo fórum. Lá a Secretaria de Transporte tem o PDTU, que é o Plano de Transporte Urbano, e ali tem toda a forma de integração, tem o desenho do metrô, o desenho da supervia. Concordo que o passageiro não vai conseguir pagar os R$ 7,90 que é a passagem do metrô. E só que com isso ali você já consegue ver onde é possível integrar, o que é preciso fazer de sistema e a passagem tem que ser cobrada para que tudo funcione em harmonia, para que se leve a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível, de forma mais eficiente. E Sérgio, você não vai falar não que tu é de caminhão, porra, não vem levantar a mão não. É isso, Obrigado, mas eu não vou Diogo. meter Sérgio, muito mais pitaco não, porque eu não sou especialista nisso não. antes de você, Sérgio, a Desirê levantou a mão aqui, ela pediu pelo chat. Desirê, Aí eu peço desculpas que eu não Deixa eu levantei só a mão, porque eu não sei levantar a mão nesse troço. levanta a Deixa eu mão só mesmo. comentar fazer assim, rapidinho, só uma comentário em relação ao Diogo. Eu acho importante a gente falar o seguinte: não existe mais aquela história de
algum tempo atrás se falava assim, ah, não tem que ter integração, é cada modo por si, o ônibus não fala com o trem, que não fala com o metrô. Não existe isso, porque assim, o ônibus não é concorrente de ninguém, porque ele é muito mais capilar. O metrô precisa que o ônibus leve as pessoas para suas estações. Então, a gente quer que funcione, a gente quer que as pessoas estejam no transporte público. Então, é isso, Diogo, assim, a gente super concorda, integração física, operacional e tarifária, né? Então, aquilo do passado, né, de que os modos se degladiam e claro que, assim, cada um quer fazer o seu melhor e cada um quer o passageiro, mas a gente sabe que um depende do outro. Então, assim, a gente senta para conversar na mesma mesa todos os modos de transporte pelo prol da mobilidade urbana. Eu acho que é Não. isso que a gente tem que pensar sempre. E o problema é a briga política que tem atrás disso também, né? Dos municípios junto com o Estado, que um não quer integrar com o outro, e é um grande problema É, para a aí a sociedade. governança, né? Sim, Aí o problema sim, é a governança, que é exatamente. muito Tem que maior. haver É. integração política também, né, Diogo? Exatamente. Desirê. Não, tá sem som, Desirê. Você tá sem áudio. Ah, Então, ok. agora sim. Sim, sim. Então, primeiro eu queria pedir desculpas, eu tive muita dificuldade em conseguir entrar na reunião, questões aqui do meu trabalho, onde é que eu estou aqui numa universidade, numa unidade da UERJ, que a rede da internet estava bem ruim, né? Eu só consegui entrar agora depois. Mas eu queria só falar rapidamente duas coisas. Primeiro é em relação à gestão do transporte de ônibus no âmbito metropolitano. Então, tem outros municípios que entraram na região metropolitana, Cachoeira de Macacu e Rio Bonito. Então, eles ingressam oficialmente à região metropolitana, né? Tem também o município de Maricá também, que tem uma passagem muito cara, né? A passagem que não está dentro do bilhete único, né? Mas é caríssima, né? Então, acho que essas duas coisas devem ser vistas pela Câmara, né? Porque você tem ali moradores que integram o mercado de trabalho, né? Integram o sistema educacional, o sistema de saúde e tal, da metrópole como um todo, e existe uma certa imobilidade dessas pessoas em razão do preço da passagem, né? Então, por exemplo, assim, se nós pegarmos o preço da passagem Maricá-Rio, por exemplo, e colocar isso todos os dias, isso dá mais do que um salário mínimo. Então, se fizermos um estudo, né, eu já fiz inclusive isso, um levantamento breve, né, do peso que as passagens intermunicipais recaem, né, sobre o salário mínimo. Então, são preços assim muito elevados. Se compararmos então com os países centrais, né, qual o peso da passagem diária no salário mínimo, a diferença é bem gritante, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas para a gente observar. Você tem municípios, né, que são municípios da região metropolitana, mas tem um preço de passagem interregional, né? Interregional, né? E tem municípios que já fazem parte muito tempo da região metropolitana que é a mesma coisa. Então, mas eu acho que essa questão do preço, acho que tem que reaver, né? Tem que fazer realmente a Câmara pensar numa gestão de tarifas de transporte metropolitana, mesmo, né, com uma configuração atual da região metropolitana, e ver a possibilidade de subsidiar melhor. Né? Tudo bem, até um determinado salário, a pessoa tem o benefício. Mas também tem pessoas que ganham mais do que isso, que são pessoas de classe média, né? Em Maricá, por exemplo, muitas pessoas residem em Maricá e são pessoas de classe média, funcionários públicos, mas também tem muitos autônomos, né? Pessoas que não têm um benefício de serviço público. Então, acho que é importante pensar nisso. A outra coisa que eu coloquei na reunião passada, que eu gostaria de trazer aqui, colocar um ponto de pauta numa próxima reunião, é a questão do transporte metropolitano por trilho. Então, o preço da passagem do metrô ele realmente é exorbitante, como a gente fala 7,90 ou 7,80. Na verdade, tem que pensar ida e volta, né? Então fica quase R$ 16. Então, a mesma coisa, né? É o metrô mais caro do Brasil. E qual o peso desse preço em relação ao salário mínimo, se compararmos a outros países?
Então, isso é uma questão importante do governo do Estado atingir e fazer um paralelo com o que aconteceu com o preço da passagem das barcas, né? Que já foi uma atitude importante, né? E também dos trens, né? Então, existe aí toda uma... que nem fala o geógrafo, que nem escreveu o geógrafo Milton Santos, né? Do pobre sofrer uma imobilidade nos seus lugares, nos seus bairros, em razão do transporte. Então, é difícil procurar saúde, procurar emprego, né? Ser admitido no emprego também. É isso. São as minhas questões para esse assunto da reunião em relação à mobilidade. Obrigado, Desirê. Você quer fazer algum comentário, Eunice? Eu quero, rapidamente. Obrigada, Israel. Assim, bem rápido por causa do horário, Fred, que eu sei que você está apertado. A questão desse, por exemplo, de Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Petrópolis, que elas integraram na região metropolitana depois, né, mais recentemente, não estarem fazendo parte da gestão de tarifa do bilhete único intermunicipal é porque o bilhete único intermunicipal ele é uma lei estadual. Então, ele não diz que não diz assim, são os municípios da região metropolitana e quando mudarem outros municípios, ele cita quais são os municípios que estão fazendo parte desse direito. Então, a gente já pensou nisso, já reviu e tal, mas tem que alterar a lei. E aí é lei mesmo, não é decreto, nada. Então é muito mais difícil, porque, na verdade, ele não diz qualquer município da região metropolitana, ele especificou quais são os municípios. Então, os municípios que estão fazendo parte do bilhete único intermunicipal, que é o que tem subsídio do Estado, de fato, é muito mais difícil a gente pensar em ampliar, porque é uma lei. Aí tem que alterar a lei, né? E aí, quando a gente está falando assim, a história do bilhete único intermunicipal, ele é por quilometragem, todos os municípios são divididos em zonas tarifárias, então, assim, existe sim essa lógica dentro do bilhete único intermunicipal. Agora, de fato, existe um teto que o governo estipulou em questões de quem tem direito ao benefício ou não. E aí a gente vai falar de um outro problema, que é a questão do Estado do Rio de Janeiro estar em recuperação fiscal. Então, assim, eles não têm como pagar mais. Então, também não adianta a gente querer pensar em muita coisa e, ao mesmo tempo, o que acontece? Às vezes, o bilhete único intermunicipal atrasa 40, 50 dias. Então, as empresas também não recebem, porque o governo está sem poder de pagamento. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado ao inchar, digamos assim, né? Colocar mais gente para dentro, falar mais da ampliação do bilhete único, porque isso não se sustenta. E aí foi aquilo que eu falei na apresentação. Tem que ter sustentabilidade para o negócio. A gente tem que pensar no equilíbrio econômico-financeiro para as duas partes. Então, assim, a gente concorda que é cara a tarifa, a gente concorda que precisa ser revista, e aí por isso que eu falo, é a diferença da tarifa pública para a tarifa de remuneração, para a gente tentar aliviar para o passageiro, mas ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente onerar um ente que a gente sabe que está sem poder de pagamento. Então, essa é a realidade, né? Estou falando enquanto operador com a realidade que a gente vive. A questão das barcas, por exemplo, está sendo pago pelo subsídio do Estado, mas é de fato complicado a gente falar nisso, porque a gente sabe que a gente está sem poder de pagamento pelo governo do Estado, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Vamos falar de soluções, né? Os novos contratos que estão por vir, eles podem começar a pensar em fontes de custeio extratarifárias. Então, assim, você pode vender publicidade, você pode taxar o automóvel. Por que não taxar o automóvel para fazer um fundo de transporte público e aí você abate a tarifa? Por que você não taxar os mototaxistas, os moto Uber, enfim, aplicativos? Então, existe, inclusive, estudos da NTU, que é a nossa Associação Nacional de Transporte Urbano, junto da Associação Nacional de Transporte Público, que é a ANTP, um caderno só explicando receitas extratarifárias. O que você pode fazer para criar receita para reduzir o custo da passagem? Então, o caminho é esse, o caminho é começar a investir em tentar reduzir o custo da passagem, mas também sem onerar o Estado, porque a gente sabe que vai desequilibrar a balança de qualquer maneira, chegar um ponto que o operador não vai receber e vai voltar para o passageiro, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim com a realidade do nosso estado, com o que a gente vive na prática, né? É pensar em novos contratos com possibilidade de receitas extratarifárias e taxar, por exemplo, o automóvel, né? Você pode pensar por exemplo, a cobrança de vaga de estacionamento reverter para um fundo de transporte público para subsidiar e reduzir passagem para o passageiro. Aí sim a gente está falando uma coisa prática, né? Mas simplesmente a gente fala, poxa, vamos mexer no bilhete único? Eu, na minha visão, assim, dentro do sistema, acho que não é o caminho, nesse sentido da gente saber que o Estado está em recuperação judicial, em recuperação fiscal. Obrigado, Fred, me Eunice. corrija se eu estiver errada. Me corrija se eu estiver errada, né? Que você está por dentro muito mais do que eu, mas até onde a gente sabe, existe esse problema, né? Isso mesmo. Obrigado, Eunice. Eu vou, antes de passar a palavra para o Sérgio,
Na fala do Sérgio, a partir daí eu vou, se alguém quiser fazer alguma ponderação, dar alguma sugestão ou alguma pergunta, eu peço para que mande direto para mim pelo WhatsApp, pelo meu número do WhatsApp que está no grupo, e eu encaminho pelo Nice para ela depois responder, só por causa do horário mesmo, tá? Sérgio, assim, desculpa, É, Sérgio. E quem quiser também fazer alguma pergunta a respeito da apresentação do Telmo Pinho, por favor, aproveite e também faça que eu mando para ele, depois ele responde. Sérgio, desculpa. Obrigado, Fred. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu só queria fazer uma complementação aí na fala do Diogo e da Eunice. E defender também o caminhão, viu, Diogo? Porque é engraçado que o caminhão é sempre o patinho feio da história, né? O caminhão, a gente vem fazendo um trabalho para mudar essa visão do público em geral, da sociedade. Porque, na realidade, o caminhão ele representa 3% de todos os veículos que estão rodando no Brasil nesse momento. Aí Não, você a vê o gente carro de provou isso, passeio, né, Sérgio? A gente provou isso. Isso é é verdade. isso aí. Aí a Não gente vê o impacta em carro de nada. passeio, o carro de passeio, ele representa quase 70%. Então, na realidade, quando a gente coloca a realidade na mesa, o carro de passeio é o vilão. Qual é o grande desafio dos poderes públicos, municipal, estadual, é reduzir essa circulação do carro de passeio. Agora, quem é que tem coragem política para fazer um trabalho desse? Ninguém, porque isso aí é voto negativo para o determinado político. Então, essa guerra, essa briga, ela sempre existiu. A gente, em todos os nossos fóruns de discussão, a gente coloca isso muito levemente, porque a gente não pode atacar o carro de passeio. Mas qual é a solução para esse problema? É você estimular o dono do veículo, deixar o carro em casa para ele pegar um transporte público. Eu, por exemplo, eu não preciso de carro. Eu moro no Flamengo, pego o metrô, chego no centro da cidade para trabalhar e vice-versa. Se eu quero rodar no centro da cidade, eu uso o VLT. Eu sou estimulado pelo poder público, o transporte público, mas a maioria das pessoas não são. É o que foi colocado aqui. Não pode ter estacionamento no centro da cidade, no centro urbano. Não pode ter. Hoje em dia, ainda existem estímulos para o estacionamento de carros de passeio aqui no centro da cidade. Ele tem que ser retirado, ele tem que dar melhores condições. A palavra-chave é o que o Diogo falou: integração. Tem que ter integração dos modais. A pessoa tem que parar o carro no estacionamento próximo lá do metrô da Pavuna, vamos dizer assim, para ele pegar um metrô e pegar um ônibus na Central do Brasil para ir para outro lugar e vice-versa. Você vê a desintegração de modais. O exemplo prático é a Praça 15, as barcas. As barcas, durante aquelas obras da Olimpíada, se eu não me engano, as barcas elas ficaram totalmente desconectadas. Aí colocou o VLT para chegar na Praça 15, não atende. Hoje, um cidadão ele não vai andar 600 metros para pegar a barca para ir para Niterói, ele pega um ônibus para atravessar a ponte. Então, são problemas estruturais que, de repente, o Fórum Permanente, a LERJ, ela pode ajudar a gente nesse sentido. A gente precisa integrar a integração das passagens. Hoje a gente vai ter um bilhete único que não é único. A gente vai ter vários bilhetes para a pessoa utilizar urbano, interurbano. Então, aqui no Rio de Janeiro é engraçado que a gente olha as ações e compara com os estados que são nossos concorrentes, né? Que hoje é Espírito Santo, e Paraná, Santa Catarina, a gente vê o seguinte: parece que a política aqui faz por onde para tirar o investidor do Rio de Janeiro e ir embora para os outros estados concorrentes. Né? Você vê o seguinte: a governança metropolitana ela é fundamental e ela não existe. Hoje,
os municípios da região metropolitana não se falam em lugar nenhum, Fred. Não existe um fórum único para reunir todo mundo. Eu me lembro que quando o Carlos Osório foi secretário de transporte, quando ele chegou, ele ficou abismado que os outros secretários, ou ele identificou que ninguém conhecia o secretário de transporte ou o presidente da Sete Rio, por exemplo, não falava com a Sete Rio de Caxias, de Niterói, não se conheciam. Os secretários municipais de transporte não se conheciam. Na época ele promoveu esse intercâmbio e tal, mas infelizmente não conseguiu alcançar o objetivo final, que é ter realmente uma governança metropolitana. A gente já colocou isso num fórum de discussão, que é essencial ter uma governança metropolitana para juntar esses municípios. Como é que você toma uma ação aqui no Rio de Janeiro e não fala com Niterói e com Caxias? Não existe. Então, eu acho que o grande desafio é esse: a gente fazer um trabalho de integração realmente, para que os modais se falem e a gente possa estimular o dono do carro de passeio a deixar, porque hoje ainda tem um problema. É um carro de passeio para cada uma pessoa. Então, aquele slide da Eunice que mostra o ônibus, o caminhão, hoje ele está até mais completo, né? Porque antigamente era o ônibus, a bicicleta e o carro de passeio. Agora ela botou o Uber, que realmente representa uma pessoa para um carro de passeio. Continua o mesmo problema. Então a gente tem que estimular e a gente tem que trabalhar em prol dessa integração. E aí, mais uma vez, o caminhão não é o patinho feio. Sem um caminhão, o mundo para, porque não chega nada nas nossas casas, nas nossas mesas de trabalho, na prateleira do supermercado. Obrigado aí pelo espaço, Isso Fred. foi uma provocação do Diogo. Não, 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 não entra na provocação do Diogo, não. Mas, Sérgio, eu queria parabenizar o Sérgio pela colocação, porque realmente o que falta muito no estado do Rio de Janeiro é colocar em ação aquilo que já existe em lei, né? Que é a gestão metropolitana. Né? Então, eu acho que Exatamente. isso é importantíssimo. O que tem que fazer com urgência, o que São Paulo faz, Porto Alegre faz, é manter essa gestão metropolitana. Então, teve uma lei, né, do final de 2017, né, que está implementada, então tem que colocar essa instituição para funcionar. Ok. Gente, como eu tinha explicado antes, infelizmente eu tenho um probleminha de horário, mas não estamos fechando a discussão, tá? A discussão continua em aberto. Eu aguardo as colocações de todos. Eu envio para a Eunice, ou se a colocação for para o Sérgio ou para o Diogo, eu envio. Não tem problema se for para a Verônica ou para o Eduardo, eu envio para a Eunice e ela se incumbe de chegar às outras pessoas. Aguardo qualquer tipo de consideração e também quem quiser fazer alguma consideração sobre a apresentação do Delmo sobre a ferrovia. A reunião foi filmada, está lá no YouTube do fórum. É só olhar e fazer as suas considerações que eu envio para ele. No resto, foi a nossa última reunião desse semestre. Espero que dessa apresentação saia uma discussão, saia uma reflexão e algum tipo de ação que nós possamos fazer, né? Porque é muito importante que a cada ação, cada painel que ocorra dentro de uma Câmara Setorial, a gente sempre pensa qual é o produto desse painel, o que é que ele pode render e o que é que a gente pode fazer em função da melhoria do nosso Estado. Então, agradeço a vocês de coração, que vocês tenham um julho excelente. Muito obrigado e vamos nos falando pelo grupo do WhatsApp. Agradeço a Verônica Vitali e Eduardo Auler pela colaboração, por estar aqui e aceitar o convite da Eunice. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Então, até logo. Muito obrigado a todos. Valeu, Tá, pessoal. Abraço. obrigada. Boa Até a próxima. tarde.